Olá pessoal, tudo bom? Vamos a outra videoaula então, agora mais organizado, né? Com o tempo eu estou conseguindo montar aqui um espaço para transmitir o conteúdo para vocês. Eu na semana passada deixei um texto, agora mais num perfil manual, né? Para a gente ter esse contato com a matéria mais dogmática, mais uh, voltada aí ao nosso conteúdo programático para além dos aspectos históricos e críticos que a gente já vem enfrentando. Já falamos sobre os elementos da relação jurídica obrigacional, né, subjetivo, objetivo, vínculo, e o conteúdo que a gente está enfrentando agora são as fontes das obrigações, porque nós ultrapassamos a perspectiva estática da relação obrigacional e chegamos então à perspectiva dinâmica, que é aquela que enxerga a obrigação como um processo, né? Tem uma obra do Cláudio Couto Silva maravilhosa que chama Obrigação como um Processo, que não é um processo judicial, né? Processo no sentido de encadeamento de atos, que enxerga agora não mais a obrigação como uma foto, que é aquela imagem lá que eu coloquei, né? No desenho ali que eu fiz do sujeito, vinculado aos seus respectivos objetos, mas sim como um filme, né? Portanto, como um vídeo, né? Como esse nosso vídeo aqui, que tem início, meio e fim. E as fontes das obrigações são justamente o início da obrigação. Então, hoje começa a obrigação, né? Semana passada já começa, então, a obrigação que vai se extinguir lá no final do semestre. E a gente viu que os elementos extrínsecos apontam para a garantia, que é os meios que o ordenamento jurídico disponibiliza para que o devedor inadimplente seja coagido ao cumprimento da obrigação, e o fato jurídico gerador da obrigação, que é justamente a fonte, porque toda obrigação tem uma fonte. Lembra que eu comentei com vocês que a fonte é a mãe da obrigação, não se confunde com ela, mas é de onde ela surge. Existem três principais fontes das obrigações, né? Uma classificação mais abrangente. Os contratos, vocês vão ter um semestre inteiro para estudar de maneira mais aprofundada. A responsabilidade civil, que também é objeto de estudo em outro semestre do direito civil, e as declarações unilaterais. A primeira parte das fontes das obrigações, que eu coloquei naquele áudio de uma aula gravada do semestre passado, eu sei que o áudio não está tão bom de ouvir, mas eu acabei disponibilizando ele para quem tivesse a paciência ali de tentar manter a atenção, fazer o exercício de foco ali para entender a ideia por trás dos contratos da responsabilidade civil. Então hoje eu quero falar rapidamente sobre isso, fazendo um resumo para não me estender muito, uma vez que o foco central aí da nossa aula de hoje é falar justamente sobre as declarações unilaterais ou atos unilaterais, né, que são então hipóteses onde a legislação, né, o ordenamento jurídico brasileiro admite o nascimento de uma obrigação sem que a sua origem seja um ato ilícito causador da responsabilização daquele que tem a obrigação de indenizar e nem uma fonte negocial, né? Como acontece nos contratos quando duas pessoas chegam a um consenso. Portanto, aqui eu tenho as hipóteses em que uma relação obrigacional pode nascer a partir da promessa de recompensa, da gestão de negócios, do pagamento indevido, do enriquecimento ilícito e do título ao portador. Então vamos rapidamente tentar entender o que acontece aqui. Quanto a essa classificação mais abrangente, é interessante salientar que isso é inspirado em doutrinas romanas, né? Portanto, essa doutrina clássica é que apresenta dessa maneira. Na próxima semana a gente vai falar também sobre as novas fontes das obrigações. Então, os doutrinadores de hoje têm apontado aí outras possibilidades. Mas o Gaio já falava, né, em Roma sobre o contrato, o quasi-contrato, o ilícito, que é o delito, né? Na Roma Antiga não tinha ainda essa época a distinção entre o ilícito penal e o ilícito civil, então era tratado como delito, seria a responsabilidade civil, e o quasi-delito. O contrato é muito semelhante ao contrato de hoje, né? E é isso que
vocês vão estudar mais a fundo em duas outras disciplinas que tratam sobre a teoria geral dos contratos e os contratos em espécie, e que eu cheguei a abordar naquela gravação, tratando sobre essa situação em que, diante de um acordo, nasce a relação obrigacional. Quando a gente ainda tinha as aulas presenciais lá, eu cheguei a comentar com vocês dos negócios jurídicos, né? Portanto, quando há, então, dois indivíduos que, em razão do consenso, elaboram os termos dessa obrigação e, portanto, estabelecem quais serão os efeitos a partir do consenso. O quase contrato é muito semelhante a essas ideias que eu quero trazer aqui hoje, que é quando eu não tenho propriamente um acordo, um consenso, mas eu tenho o nascimento da obrigação. O delito é muito próximo da ideia de responsabilidade civil dolosa, né? Falei também na gravação, e aqui saliento, que é quando há a prática de um ato ilícito, na maioria das vezes. Alguns, ao invés de tratar a fonte como responsabilidade civil, falam em ato ilícito. Eu prefiro responsabilidade civil porque existe a hipótese da responsabilização em razão da prática de ato lícito, né, que são as hipóteses ali do 188, né, que fala estado de necessidade, legítima defesa. Né? Então, são hipóteses em que há uma excludente de ilicitude, mas não há a exclusão do dever de indenizar, portanto, nasce a obrigação. A ideia do ilícito que foi expressa pelo Gaio no termo delito é próxima da ideia da responsabilidade civil dolosa, que é quando o sujeito tem a intenção de causar o dano. Já o quase delito é muito próximo da ideia trazida pela responsabilidade civil culposa, que é quando o sujeito age de maneira imprudente, imperita ou negligente e acaba causando o dano em razão de uma falha numa verificação de cuidado necessário. Os contratos, então, formam obrigações negociais a partir de uma fase de pontuação, que é a deliberação sobre as cláusulas desse contrato e os efeitos que essa obrigação vai ter. Hoje, com os contratos de adesão, essa fase é cada vez menor e muitas vezes até nem existe, né? Que o contrato já vem pronto. A celebração, que é quando então manifestam a intenção de se obrigar, e a partir então dessa celebração nasce a relação obrigacional contratual. E a responsabilidade civil é a prática de um ato danoso que provoca um prejuízo à vítima que deve ser recompensado, né? Então, a ideia da responsabilidade civil é justamente compensar um dano causado, né? Então, o dano é o primeiro dos requisitos da responsabilidade civil. Não há responsabilidade civil sem dano. Há, inclusive, responsabilidade penal sem dano, né? Nos crimes de perigo, né? Dirigir embriagado. Eu não causei dano a ninguém, mesmo assim eu posso estar cometendo um crime. Mas no civil isso não acontece, porque eu preciso ter o cálculo da prestação feito com base no dano causado, né? Ainda que esse dano seja extrajudicial, extrapatrimonial, né? Então, mesmo que esse dano seja a um bem que não pode ser quantificado, o juiz vai ter que avaliar qual foi o prejuízo em um montante que corresponda a uma compensação. Então, o dano necessariamente tem que estar presente. O nexo causal, que é quando eu verifico que da atitude do sujeito decorre aquele dano. Portanto, eu preciso fazer uma avaliação do encadeamento de atos que levou como causa, né, levou àquele dano. E, por fim, há um terceiro requisito que sempre foi exigido até que os danos anônimos começaram a surgir e ele passou a ser dispensado, que é a culpa. Então, a culpa na responsabilidade civil regida pelo regime da responsabilidade subjetiva é a avaliação do dolo, a intenção de causar o dano, ou da culpa estricto sensu, imprudência, imperícia ou negligência.
enquanto que a responsabilidade civil objetiva dispensa esse requisito. Portanto, basta a identificação do dano e do nexo causal. Isso acontece porque em muitas situações é impossível identificar quem foi efetivamente o causador do dano, né? Então, se eu, uma relação de consumo, por exemplo, quando a responsabilidade é objetiva, eu compro um carro na montadora, quebra a barra de direção, eu capoto o carro, acabo sofrendo danos, tanto em mim, então eu tenho, né, danos pessoais, eu tenho um gasto com o hospital e eu tenho também lá um dano no meu carro. Eu precisaria identificar quem foi o funcionário que apertou mal o parafuso da barra de direção para buscar uma responsabilização com ele, né? Eu não tenho como ir buscar isso, né? Então quem explora essa atividade no mercado de consumo, quem vende carros, quem produz carros, precisa então assegurar que esse produto vai chegar no mercado sem oferecer qualquer tipo de risco. E basta que o dano tenha decorrido de uma falha na produção desse produto e para que haja um nexo causal e a demonstração do dano para que eu possa responsabilizar então a montadora, que embora enquanto empresa não tenha agido propriamente de maneira dolosa e nem culposa, ainda assim é responsabilizada. Aqui a gente chega então no ponto central da nossa aula, que são as declarações ou atos unilaterais. Vamos começar falando sobre a promessa de recompensa. A promessa de recompensa ocorre a partir da previsão do artigo 854, quando alguém manifesta por meio de anúncios públicos a intenção de recompensar alguém se esse vier a realizar determinado ato ou se encontre em determinada situação. Então, o que acontece aqui é que o indivíduo dá publicidade à sua intenção de se obrigar, portanto, se tornar devedor de um credor que é determinável, ainda não é determinado. E eu só vou saber quem é o credor que pode exigir o cumprimento dessa obrigação quando alguém cumprir a condição estabelecida para receber esses valores. Então ele é um ato jurídico unilateral porque a obrigação nasce quando eu prometo, né? E não quando alguém cumpre a condição que eu estabeleci. Traz como requisitos, portanto, que tenha sido dada publicidade, primeiro, né? Então, se eu não tornei isso público, não é uma promessa de recompensa, e mais, precisa ser dada publicidade no sentido de ser efetivamente público, ou seja, para todos. Se eu faço um cartaz dizendo que eu perdi o meu cachorrinho e que eu pago R$1.000 para quem encontrar o meu cachorrinho, isso é uma promessa de recompensa. Se eu chego para um sujeito que é um detetive de animais, o Ace Ventura, eu chego para ele e digo para ele, te pago R$1.000 se tu encontrar o meu cachorrinho, isso não é promessa de recompensa, porque o anúncio não foi público, ele foi dirigido a uma pessoa e, portanto, eu chamo isso de oferta, de proposta. Ela não tem aquele caráter de oferta, que é quando eu faço isso de maneira pública. Então, se eu chego para esse detetive e digo para ele, te pago R$1.000 para encontrar meu cachorrinho, porque eu estou fazendo uma proposta e ele precisa concordar para que nasça a obrigação. E aí eu estou falando de contrato, e não mais de declaração unilateral, né? A obrigação só nasce quando ele concordar. Então tem que ser dada publicidade para pessoas indeterminadas. Segundo requisito é a especificação da condição a ser preenchida. Então, o que precisa ser feito para que o sujeito possa exigir esse crédito? Né? No meu exemplo, encontrar o cachorrinho. Então, se eu não tenho essa especificação da condição a ser preenchida, ou do serviço a ser desempenhado, o credor é indeterminado e aí a obrigação é inválida. Então, a obrigação só é
reconhecida como válida se eu tenho essa descrição no ato que deu publicidade à minha promessa. Por fim, tem um último, terceiro requisito que alguns doutrinadores apontam, que eu tenho uma certa dificuldade de chamar de requisito porque ele é facultativo, então não é bem um requisito, né? Que é a indicação da recompensa ou da gratificação, né? Então, quanto vai pagar? É facultativo porque eu posso dizer recompensa-se muito bem. Agora, quanto é muito bem, só analisando o caso concreto, né? Então, se o sujeito encontrou meu cachorrinho, chegou lá, entregou o cachorrinho e eu digo, muito obrigado por ter cumprido a condição, tá aqui a tua recompensa, dou umas moedas para ele, ele não aceita aquilo como uma recompensa justa, ele vai buscar no judiciário e o juiz é quem vai dizer qual é o muito bem, né? Quanto é esse muito bem. Claro que ele não pode se negar a entregar o cachorrinho, senão ele estaria, além de ser cruel, ele estaria violando o direito de propriedade, né? O cachorro não é dele, mas ele pode exigir o pagamento dessa recompensa. Inclusive, ele pode exigir o pagamento dessa recompensa se ele não sabia que havia uma promessa, né? Então, você estava passeando lá, no tempo que dava para passear, né, na rua, ele estava passeando lá na rua, encontrou um cachorrinho e disse, mas eu acho que esse cachorrinho parece ser o meu vizinho. E ele resolve ir lá e diz, cadê o teu cachorro? E o dono do cachorro diz, não, realmente estava procurando, muito obrigado. Pega o cachorro, percebe que ele não cobrou nada, fica quieto e o sujeito vai embora. Depois ele encontra lá no Facebook dele, né, o cara que achou o cachorrinho, comenta no seu post, meu vizinho achou o cachorrinho e aparece para ele ali, recompensas de R$1.000. E aí, ele pode ir lá, voltar lá e cobrar os R$1.000 dele? Pode ir lá. Ele é credor, ele só não sabia. A obrigação de pagar os R$1.000 nasceu quando ele fez o post no Facebook dizendo que pagaria R$1.000 para quem comprasse. A possibilidade de cobrar esses R$1.000 nasceu quando o sujeito entregou o cachorrinho para ele. Agora, a possibilidade de cobrar esse valor é o prazo prescricional dessa relação obrigacional. Ele pode ir lá e cobrar. Muito bem. Gestão de negócios. Segunda hipótese. Estamos falando da promessa de recompensa, agora nós vamos para a gestão de negócios. A gestão de negócios está no artigo 861. Eu não gosto muito desse nome, para ser bem sincero com vocês, porque eu acho que gestão de negócios fica parecendo que eu vou gerenciar, né, administrar uma empresa, um negócio alheio. Não tem nada a ver com isso, não é isso. Eu acho que um bom nome seria gestão de interesses. O que é isso, o que ocorre? A gestão de negócios acontece quando um sujeito, por ato voluntário, decide ajudar alguém que não tem como manifestar essa intenção de resolver o seu problema. Então, sem a autorização de quem seria o efetivo interessado, eu ajudo ele e com isso tenho gastos. A gestão de negócios é a possibilidade de reaver os valores que eu gastei para resolver um problema que não era meu. Eu fiz isso para auxiliar esse sujeito, né? Então eu vou resolver um problema que, em tese, não causaria nenhum tipo de prejuízo direto para mim, porque de improviso, de emergência, me pareceu que o sujeito que não pode manifestar, agir, né, para resolver esse problema, não teria como fazê-lo. E então, espontaneamente, de improviso, né, de emergência, eu unilateralmente vou lá e resolvo o problema. Primeiro requisito, a administração de um negócio alheio, porque se for meu, deixa de ser gestão de negócios, e aí as despesas que eu tiver para resolver o problema são minhas, porque o interesse é meu. A falta de autorização do dono, do interessado, porque se houver autorização, o que eu tenho é um contrato, né, um contrato de mandato, uma procuração que ele está me dando para eu poder gerenciar esse problema por ele, e a fungibilidade, que é a possibilidade de que um terceiro faça, porque se a obrigação for personalíssima, que é algo que a gente vai ver mais adiante, né, só ele podia fazer,
não tem como eu fazer, né? Então, um cantor não consegue chegar a tempo num show, não tem como eu ir lá e fazer o show por ele, porque as pessoas queriam assistir ele. Então, não existe gestão de negócio nessa situação. Para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo prático. Tá? Eu chego em casa, vejo que está saindo água por baixo da porta do apartamento do meu vizinho, né, do fundo do corredor. Aí eu toco na campainha e ninguém atende. Pergunto lá pro porteiro, olha, com esse negócio da pandemia, parece que ele foi viajar, foi pra praia, né, ou foi para fazer um retiro nas montanhas, tá sem sinal de telefone, né, não tem como falar com ele de forma alguma. Tento ligar para ele, não consigo, né, então tento auxiliar, comunicando que possivelmente há um dano ao seu patrimônio e não consigo. Para que eu estimule uma solidariedade na sociedade, né, a legislação autoriza que eu resolva o problema dele. Então chame um chaveiro, abra a porta, chame um encanador, resolva o vazamento e depois quando ele voltar do retiro lá das montanhas, eu apresento a conta para ele, porque tudo aquilo que eu gastei no interesse dele. Né? Então, o que ocorre aqui é, na verdade, uma atuação de um terceiro com o propósito de salvaguardar um bem que dá, assim, um direito restituitório a quem agiu de modo a preservar o patrimônio alheio. Claro que se eu agir com abuso, né, então, uh, né, se eu chamar o encanador mais caro da cidade, eu posso ser considerado culpado na minha gestão de negócios e eu não vou receber todo o valor de volta, eu posso receber só uma parcela que seria um valor razoável a ser pago. Ou mesmo se tiver uma declaração expressa por parte do interessado no sentido de não querer a intervenção, né? Então tá saindo água ali, mas tem um aviso na porta dizendo: eu sei que tá saindo água, tô fazendo uma jacuzzi na sala, deixem, não entrem. Bom, então eu impeço a gestão de negócios nessa situação. E aí vocês vão se perguntar: bom, mas e se vazar para o apartamento de baixo? Ele tem a obrigação de indenizar aquele que sofreu um dano em razão desse vazamento? Tem, mas aí não é mais gestão de negócios, é responsabilidade civil. Então a obrigação agora vai ser de indenizar. Na gestão de negócios, o que há não é uma indenização, porque o que ele pratica não é um ato danoso, pelo contrário, ele está evitando o dano. Né? Então na gestão de negócios, o que há é, na verdade, um ato de improviso que estimula essa solidariedade e, de maneira justa, exige o reembolso daqueles valores que foram pagos no interesse de um terceiro que não tinha como agir, mas presumidamente tem o interesse de que esse dano seja evitado. Terceiro ato unilateral, ou declaração unilateral. Eu estou insistindo que são dois nomes porque tem alguns autores que falam atos unilaterais e tem outros autores que chamam declarações unilaterais. É a mesma coisa, tá? Não se preocupe, depende do manual, eles têm nomes diferentes. Terceira hipótese, pagamento indevido. Aí nós vamos para o artigo 876. Também segue essa lógica do direito restituitório, né? Que é quando o sujeito paga um valor que não era devido e, em razão disso, tem o direito de reaver esses valores. Né? Por isso que se diz, quem paga mal paga duas vezes. Não é bem assim. Ele paga duas vezes porque ele precisa pagar bem primeiro, mas depois, em razão da declaração unilateral do pagamento indevido, ele ganha o direito de reaver os valores que ele pagou indevidamente da primeira vez. Então, ele paga duas vezes, mas na verdade, ao final das contas, ele paga uma vez só e da maneira correta, porque ele vai reaver esses valores. Então, ele ganha o direito de buscar de volta um montante que ele despendeu indevidamente. E aí existem alguns requisitos, né, mais simples. Primeiro, o pagamento tem que ser voluntário.
se ele não for voluntário, ele deixa de ser pagamento. Porque todo pagamento tem que ser voluntário, né? Se eu estou devendo 10 mil para um amigo, o amigo chega lá em casa e diz, cadê meus 10 mil? Eu digo, não tenho os teus 10 mil ainda. Aí ele diz, bom, tudo bem, então me empresta tua moto. E eu digo, estou constrangido, eu estou devendo. O cara diz, tá, tudo bem, pode pegar minha moto, me traz de volta no final de semana. Não, pode deixar, trago de volta. Aí eu ligo para ele no final de semana, não vai me devolver a moto. Ele diz, não, é que tu tá me devendo 10 mil, eu resolvi ficar com ela. Apropriação indébita. Ele tem que me devolver a moto e eu tenho que pagar os 10 mil. Diferente. Tem que agir. Claro que se eu aceitar, se eu quiser, se eu disser pra ele, tudo bem, fica com a moto, aí agora virou voluntário. E aí o que eu tenho é uma dação em pagamento, que é quando ao invés de pagar os valores que eu efetivamente devo, eu entrego um outro bem e para isso eu preciso da concordância do credor. E o segundo requisito é que haja erro. Esse erro pode ser quanto à pessoa ou quanto à prestação. E aí o que acontece é que existem duas espécies, né? O pagamento indevido objetivo é aquele em que o devedor paga uma dívida inexistente, então ele achou que ele estava devendo, mas não estava devendo, né? Não existia aquela dívida, então pagou a 11ª parcela, depois ele vai ver eram 10 parcelas, né? Ou então ele paga a mais do que deve. Quando vai digitar ali o valor no caixa eletrônico, digita um valor a maior, a diferença é o que ele tem o direito de receber de volta. E o subjetivo é quando a dívida realmente existe, mas o engano diz respeito com a pessoa que paga ou a pessoa que recebe. Se o engano diz respeito à pessoa que recebe, eu preciso pagar pela segunda vez para a pessoa que efetivamente tem o direito de crédito, porque para o credor efetivo eu continuo inadimplente. É aí que entra o quem paga mal paga duas vezes. Né? Eu vou ter que pagar de novo. Mas a pessoa que recebeu indevidamente virou devedora do valor que ela recebeu, mas não deveria ter recebido. Então ela e eu credor desse valor que eu paguei para a pessoa errada. Claro que aí tem aquela hipótese do chamado credor putativo, que é quando ele tem a aparência de credor, né? Não posso pagar para qualquer pessoa, né? Eu tenho que ter uma avaliação desse erro, né? Mas normalmente aquele credor vai ter a aparência de credor para que o sujeito tenha se enganado e entregue o valor indevidamente. Nessa hipótese, é possível que a identificação do chamado credor putativo autorize o reconhecimento do adimplemento da dívida por parte do devedor, se tornando aquele que recebeu indevidamente o devedor da obrigação a ser paga para o credor efetivo. Então, quando eu erro o CPF, pago para uma pessoa errada, ele não era credor putativo, o erro foi só meu. Eu tenho que ir lá, botar o CPF certo, pagar para a pessoa certa e depois buscar os valores com a pessoa do CPF equivocado. Né? Agora, se eu chego na casa de um sujeito e digo, eu estou devendo 10 mil pro fulano, e aí o cara que abre a porta para mim diz, olha, fulano é o meu pai, ele faleceu essa semana, então tu pode pagar diretamente para mim, que eu divido com os meus irmãos. Me parece justo. Eu estou devendo, hoje é o dia, né? Se eu achar que é um risco muito grande, eu posso entrar com uma ação de consignação e pagamento e pagar para o juiz. Mas não se exige isso nesse caso, né? A confiança nas relações obrigacionais deve imperar. Então eu chego para o sujeito e digo, bom, meus pesos, está aqui os 10 mil, tá pago. Aí uma semana depois abre um testamento e dizia o crédito que eu tinha com o André, eu deixo para o meu filho mais novo, fulano. E aí o filho mais novo, fulano, entra em contato comigo e diz, olha, tu pagou para o meu irmão errado, então tu tem que pagar para mim, quem paga mal paga 2 vezes. Não. Teu irmão parecia, ele tinha aparência de credor, né? Credor putativo, tinha aparência de credor. Eu paguei bem quando eu paguei para ele, embora eu tenha pagado para a pessoa errada, isso só foi elucidado depois. Então, na verdade, o que acontece é que eu já quitei a minha obrigação e o teu irmão que recebeu os 10 mil virou devedor desse valor para ti depois que aberto o inventário. Tá? E tem ainda a espécie subjetiva quando a dívida diz respeito a quem paga.
Então, a pessoa que pagou de maneira equivocada. E aí também há que se observar essa questão quanto à exigibilidade. Porque o que acontece? Eu comprei um imóvel, e aí a gente colocou lá nas cláusulas do imóvel que quem paga o ITBI é o vendedor, quem paga o registro de imóveis é o comprador. Chegou na hora, eu paguei uma coisa, eu tenho que pagar essas guias, será que já está pago isso? E tem que ir no registro de imóveis amanhã, então eu vou pagar esse ITBI, senão eu vou chegar com esse ITBI que não vai estar pago. Aí eu vou lá e faço o pagamento do imposto. Depois eu vou olhar no contrato, era o cara que estava me vendendo o imóvel que devia aquele valor. Eu paguei uma dívida que não era minha, eu não era o devedor. Eu posso buscar com o fisco a devolução dos valores que eu paguei porque não era eu quem tinha que pagar? Não, porque a dívida efetivamente existia, o credor efetivamente existia, a prestação foi paga corretamente. O que acontece é que muda a pessoa do credor e a pessoa do devedor. Como eu paguei uma dívida que não é minha, eu passo a ser credor daqueles valores em razão dessa previsão do pagamento indevido, né? Então esse ato unilateral vai me dar o direito de me tornar credor desse montante, cujo devedor continua sendo aquele que era o devedor efetivo da obrigação e que não realizou esse pagamento. Então agora o vendedor do imóvel, em razão da previsão na cláusula, é devedor desses valores, não mais para o fisco, mas para mim, que paguei indevidamente uma dívida que não era minha. Depois nós podemos falar ainda sobre a quarta hipótese, quarta declaração, que é o enriquecimento ilícito, a quem chama de locupletamento ilícito, ou enriquecimento injusto, ou locupletamento injusto. Todos esses nomes se referem à mesma coisa, né? E é aquela hipótese onde o sujeito enriqueceu à custa de outrem e é obrigado, então, a restituir esses valores. O que acontece aqui é que existe tanto o enriquecimento ilícito como o princípio geral do direito, que orienta tantos institutos, né? Desde os direitos reais, por exemplo. Eu não posso estender a minha cerca. Por quê? Porque isso é enriquecimento ilícito? Não, porque o meu direito de propriedade está adstrito a onde está a minha cerca. Então, o enriquecimento ilícito, como princípio, está presente em todo o ordenamento jurídico. Só que aqui a gente está falando do enriquecimento ilícito previsto no artigo 884, que é aquele em que eu não tenho nenhum outro instituto dentro do direito civil que fundamente a minha ação, mas ainda assim alguém enriqueceu as minhas custas. Então, por exemplo, eu estou procurando um terreno para fazer uma festa, um acampamento, uma rave. Aí eu chego procurando o terreno, tal, terreno, o aluguel desse terreno está muito caro, e aquele está muito caro, e esse terreno baldio aqui, enorme, não sei quem é o proprietário, o cara não aparece faz bastante tempo. Procuro para perguntar quanto é o aluguel, o cara não apareceu, olha, se eu não consigo nem achar ele para cobrar o aluguel, eu vou fazer essa festa lá mesmo, não tem problema. Eu vou lá, faço a festa no imóvel do cara, ganho dinheiro com isso, e quando ele descobrir que usar o imóvel dele para isso, ele pode entrar com uma ação e cobrar o valor que ele entende que cobraria em caso de locação. Alguns requisitos aí que são importantes: enriquecimento, né? Tem que ter ganho de dinheiro, então, com isso. E aí é interessante salientar que não necessariamente o empobrecimento. Né? Esse meu exemplo aí, por exemplo, eu não causei nenhum dano ao terreno, limpei tudo, deixei. Cara, o dono do imóvel só ficou sabendo porque falou depois com os vizinhos lá, que fizeram uma festa. Ele ficou sabendo, descobriu, mas não houve dano, ele não teve nenhum tipo de prejuízo. Então não precisa do empobrecimento. O que eu preciso é que alguém tenha efetivamente ganho sem uma causa juridicamente fundada. E aí é que está o segundo requisito, que é a inexistência de causa. Causa aqui significa uma causa juridicamente fundada, ou nesse meu exemplo seria o contrato de locação. Então eu usei o terreno dele, foi indevido. Não foi, porque está aqui, ele me autorizou. De locação, ou de, enfim, de empréstimo, né?
Pode ser oneroso ou gratuito. Terceiro requisito, suporte no patrimônio ou bem jurídico alheio, que é quando a utilização de um patrimônio que não é meu, porque senão eu não tenho a ilicitude nesse comportamento, né? Então, enriquecimento ilícito, tem que ter primeiro enriquecimento e o segundo, ele ser ilícito, não ter uma causa juridicamente fundada e, portanto, ser realizado com base em um patrimônio ou bem jurídico alheio. E por fim, para terminar, então já está ficando longo esse vídeo, é muita coisa para dizer, os títulos de crédito ao portador. Estão previstos lá no artigo 904 e são hipóteses onde eu tenho um título de crédito cujo o credor é aquele que o porta, está segurando. Se eu tenho um cheque nominal, ele deixa de ser o portador, porque aí eu tenho o nome da pessoa que é o credor. Né? Então, títulos de crédito, que é uma matéria que vocês vão estudar mais adiante lá no direito empresarial, pode muito bem ser o fundamento, a base para o cumprimento de uma relação obrigacional cuja fonte é outra. Então eu compro um carro e pago com um cheque, o cheque é o título de crédito que está servindo ao pagamento da obrigação cujo nascimento é o contrato de compra e venda do carro, e não o cheque. O cheque só vai ser a fonte da obrigação quando ele é ao portador, que é quem está segurando esse cheque. Né? Porque daí não importa qual foi a fonte original lá que deu ensejo à assinatura desse cheque por parte do devedor, que é aquele que emitiu o cheque. Outro exemplo de título de crédito ao portador é o bilhete premiado, né? Bilhete da Mega Sena. Se eu tirei acertei a quina, vou ganhar lá 200 mil reais. Quem é o titular do direito de cobrar os 200 mil reais na caixa? Quem tiver com o bilhete na mão, quem aparecer lá com o bilhete na mão. Se eu perder o bilhete no ônibus da ida, né, eu perdi os 200 mil reais. Então o valor é entregue ao credor que só vai ser identificado no momento do pagamento. E aí, requisitos, indeterminação do credor, porque se eu souber quem é o credor, ele deixa de ser um título ao portador, e aí eu tenho que ver por que aquele título de crédito foi emitido, né? E aí eu vou identificar qual é a fonte daquela obrigação. E a promessa de realizar certa prestação. Então, o cheque é uma promessa de pagamento daqueles valores, o bilhete também. E, muito importante, a autorização por lei especial da emissão desse título. Eu não posso pegar um guardanapo e escrever cheque, transforma ele num cheque. Não. A gente tem que ter uma autorização prévia pela lei do cheque, né, pela lei dos sorteios e loterias. Né? Tem que haver, de fato, uma previsão legal que autorize aquele título a ser reconhecido como um título portador capaz de provocar o nascimento da obrigação. Certo? Bom, nasceu a nossa obrigação complexa, que é aquela, então, que se dá a partir da análise do encadeamento de atos. O primeiro dos atos a gente já viu. A partir daqui a gente vai começar uma análise um pouquinho mais crítica, né? Menos conceito, classificação, para, de certa forma, criticar essas fontes voluntárias romanas, né? Porque elas são muito próximas daquilo que sempre foi feito e hoje a doutrina, com base nos princípios que também são fontes, né? E aí são fontes normativas, né? Não são fontes fáticas como essas que a gente está tratando, também permitem que se reconheça o nascimento de uma obrigação. São chamadas novas fontes do direito obrigacional. Fica para a próxima. Valeu, gente. Obrigado.